Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, que traz até você conteúdos da doutrina espírita, baseados no Evangelho de Jesus, seus ensinos e seus exemplos. Hoje, nosso tema para reflexão é o livre-arbítrio e causas e efeitos, cuja bibliografia encontra-se na descrição deste vídeo. E recebemos nossa convidada, Rosa Festugato, trabalhadora do movimento espírita. Seja bem-vinda, Rosa. Obrigada, Vanderlei. Com muito carinho aqui estamos e esperamos, através do nosso bate-papo, poder levar um pouquinho do nosso amor, para todos e os ensinos do Mestre Jesus. Vamos traçar nossa conversa de hoje com base no primeiro livro do Pentateuco da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, lançado em 18 de abril de 1857, por Allan Kardec, sob a égide de dois espíritos superiores, e que reúne um conteúdo esplêndido de esclarecimentos sobre a vida imortal do espírito. Iniciamos com a pergunta 114, que Allan Kardec fez aos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Pois é. Então, vamos usar o que os espíritos superiores disseram a Kardec, a resposta que eles deram. Então, a resposta dos espíritos superiores, eles disseram, são os próprios espíritos que se melhoram. E, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Então, nós dizemos que a classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda precisam se libertar. Então, Vanderlei, nós entendemos que essa melhora interior do espírito acontece com o seu próprio esforço em se tornar uma pessoa melhor, conquistando gradativamente as virtudes que Jesus nos ensinou. Na pergunta 115, sequência desta, nós vamos ter dois espíritos. Uns terão sido criados bons e outros maus? Então, os espíritos não foram criados uns bons e uns maus. Todos tiveram o mesmo ponto de partida, a simplicidade e a ignorância de saber. Todos fomos criados assim, simples e ignorantes. E chegaremos à perfeição por meio das provas e missões que nos são impostas por Deus. Essas provas, essas missões, são enfrentadas por nós, por espíritos encarnados, durante as nossas reencarnações. E são necessárias ao nosso progresso. Para o progresso, Vanderlei, a pessoa precisa, o espírito precisa desenvolver bondade, tolerância, honestidade, paciência, amor, caridade, enfim, todas as virtudes contidas no Evangelho do nosso Mestre Jesus. E Jesus também foi criado simples e ignorante. E, através das reencarnações, ele conquistou a superioridade moral. E essa superioridade moral foi com o seu próprio esforço. E até hoje ele é o espírito mais puro que nós temos conhecimento. Então, todos nós fomos criados iguais, simples e ignorantes. E temos as nossas reencarnações para o nosso engrandecimento. Jesus, através das reencarnações, ele venceu a si mesmo.
conquistando as virtudes, as leis de Deus. Espírito milenar, Jesus, foi e é o governador do nosso planeta. Então, quando a Terra foi criada, Jesus já era um espírito superior. Então, um espírito que foi, através das reencarnações, crescendo em moralidade. Isso, nesse exemplo maravilhoso que citamos, é para entendermos que nós todos temos condições de, um dia, chegarmos a essa perfeição, Wanderlei. Vamos trabalhar para tal. Isso. Na pergunta 116, Rosa, haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Entendemos que não, Wanderlei. Um dia todos nós seremos espíritos perfeitos. Um dia todos seremos anjos. Mesmo que o espírito queira estacionar, ele não estaciona. Chega o dia do seu despertar. Essa marcha pode ser muito lenta, mas será sempre para frente. O progresso, nós podemos dizer, se faz pelo tempo. Vamos caminhando, vamos enfrentando. O destino de todas as almas é a luz. Deus não criou ninguém para se perder. Nenhum espírito se perderá eternamente. Os nossos próprios desvios, os nossos próprios erros que nós ainda cometemos, eles nos mostram que devemos modificar essas nossas atitudes erradas e seguir as leis de Deus. E aí, onde está essa lei de Deus? Na nossa consciência. Então, procuremos, o quanto antes, o trabalho incessante no bem, na caridade, para encontrarmos a nossa tão sonhada felicidade, própria dos espíritos superiores, a felicidade completa. Isso aí, meu querido. Na pergunta 117, depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Sim, isso aí é o nosso esforço. Depende do trabalho que nós fizemos em nos tornarmos uma pessoa melhor, seguindo, certamente, as leis de Deus. Somos todos criados com essa possibilidade de errar ou de acertar, que é o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, mas vamos arcar com as consequências. Então, fomos todos criados assim, com essa possibilidade de acertar, de errar, porque fomos criados simples, ignorantes no nosso saber, como já comentamos. Então, depende de cada um de nós usar essa liberdade para o bem, certamente nos impulsionará mais rapidamente para a felicidade. Os espíritos superiores, nessa questão ali, nessa resposta dessa pergunta que tu fizeste, eles dizem que uma criança dócil aprende mais rapidamente que uma criança rebelde. Então, que sejamos, quais crianças dóceis, progredindo mais rapidamente, deixando de lado essa nossa teimosia. Na pergunta 128, mudando agora de livro dos Espíritos para o que é o Espiritismo, tem o homem livre-arbítrio ou está sujeito à fatalidade? Então, vamos entender um pouquinho o que é livre-arbítrio e o que é fatalidade. Livre-arbítrio, então, é a capacidade que nós temos de escolher dentre as várias alternativas que nos surgem. Então, nós temos a liberdade de escolher entre as várias alternativas aquela que nós julgamos ser a mais conveniente e desejável para nós, permitindo dessa forma determinar o que queremos para nós. Isso é liberdade, livre-arbítrio, mas sempre tendo a certeza que iremos arcar com as consequências dos nossos atos. Se forem atos bons, consequências boas. Se forem atos ruins,
consequências ruins, certamente. E a fatalidade, ela existe pela escolha que o espírito fez ao encarnar, de passar por essa ou por aquela prova. Então, nós podemos até dizer, Vanderlei, que a fatalidade é entendida como um produto do livre-arbítrio, cujos acontecimentos daí resultam de escolhas dessas provas previamente definidas, né? A maioria delas ainda no mundo espiritual. E essas escolhas refletem sempre a necessidade do nosso progresso espiritual. Esse é o nosso objetivo. Mas podem ser modificadas pelo nosso livre-arbítrio ou replanejadas, sempre se considerarmos um benefício para alguém. Então, se for beneficiar alguém, nós podemos replanejar a nossa reencarnação. E esse planejamento reencarnatório, então, como vimos, ele é flexível, sempre adaptado às circunstâncias e aos bons resultados. Por isso, os espíritos superiores nos afirmam, né, Vanderlei, que a fatalidade verdadeira só existe no momento que nós devemos aparecer aqui ou desaparecer desse mundo. Quer dizer, o momento que devemos nascer e o momento que nós devemos morrer. Se estivéssemos sujeitos à fatalidade, não haveria responsabilidade nossa na prática do bem e do mal. Perfeito. Rosa, para finalizarmos, gostaria que falasse sobre a transição que estamos iniciando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O que esperar e que ações, cumprindo-se o nosso livre-arbítrio, ação e reação? Isso, Vanderlei. Então, nós estamos vivendo um momento de transição planetária, né? Entre o nosso mundo deixará de ser um mundo de provas e expiações e se transformará num planeta regenerado. Essa transição, essa progressão para outro mundo será de natureza moral. Nós, então, os espíritos, é que vamos progredindo para termos a alegria de viver nesse mundo regenerado. Então, nós todos estamos sendo convocados para essa mudança do nosso comportamento interior. E já estamos notando essas transformações se iniciando. Nós já estamos percebendo que a solidariedade está acontecendo entre as pessoas. Isso é caridade, isso é amor. As calamidades, quando estão acontecendo e nós estamos vivendo, nós notamos que as pessoas se socorrem prontamente. Então, isso é o amor entrando em ação. Só que essa mudança é de uma forma gradativa, é gradual. Nós não vamos ver acontecer grandes saltos, porque a natureza não dá salto. O progresso é lento, mas contínuo. Segundo, então, o plano espiritual, nós temos todo o milênio para fazer essa transformação do planeta, que acontecerá por volta do ano 3000, aí nós já teremos um mundo regenerado. E todas essas catástrofes coletivas que estão acontecendo é para dar um empurrãozinho na nossa evolução, para que nós comecemos a nos amar mais. Tudo isso já estava previsto. Tenhamos, então, muita fé, muita esperança. Deus está conosco. Jesus é o governador do nosso planeta. Ele torce pela nossa felicidade. Ele é o caminho a ser seguido. E é isso que nós precisamos nos trabalhar. Avancemos sem medo, seguindo aquilo que Jesus nos disse, com muita confiança, com muito bom ânimo. E isso certamente depende de cada um de nós, como falamos lá no início, do nosso esforço pessoal em progredirmos, em seguirmos aquilo que Jesus nos ensinou. Que notícia maravilhosa que tu me traz agora, me motiva sobremaneira, que a partir do ano 3000, então, nós já estaremos no
do mundo regenerado. Isso é maravilha, muito boa a notícia. Terei tempo aí para reencarnar e reencarnar para poder produzir-me melhor, né? Nos produzirmos melhor, entendendo essa vocação que nós temos para espíritos perfectíveis. Se a toda criatura, então, foi concedida a bênção da razão, como a luz consciencial no caminho, para que os homens pudessem livremente traçar os roteiros da vida que lhe é própria. Saibamos valorizar a possibilidade de usar o nosso livre-arbítrio. Agradecemos a contribuição da nossa irmã Rosa Festugato e passamos a ouvir a sua mensagem aos nossos convidados. Nós agradecemos, então, o convite, agradecemos o carinho de cada um que está conosco neste momento e desejamos que consigamos a cada dia vencer a nós mesmos, nos tornando pessoas melhores. Que Deus nos abençoe. Assim seja. Agradecemos com alegria aos nossos irmãos que nos prestigiam, colaborando com a doutrina espírita. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até o próximo domingo com o programa Palavras Consoladoras.